nessa noite trazer, baseado no filme Elysium, tá? Algo, algo importante da parte do Senhor, talvez vá quebrar alguns paradigmas que você tem, que você conhece. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 21. Eu vou fazer de tudo para não fechar essa porta. Hoje de manhã teve o vendedor de maçã do amor. Ai, glória a Deus. Apocalipse, capítulo 21. A mensagem é a nova morada, tá? Diz assim a palavra de Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, eu quero te louvar por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Dai-nos, Senhor, da tua presença, da tua imensa bondade. Nós clamamos, Senhor, para que o teu Espírito venha nos envolver, venha nos libertar, venha nos fazer com que nós ansiemos, meu Pai, por coisas novas da tua parte, meu Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, clamamos a Ti para que haja cura, para que haja libertação, para que a Tua mensagem penetre em corações nessa noite e que possamos sair daqui dessa noite, meu Pai, despertos para aquilo que o Senhor está fazendo, meu Pai. Dai-nos, Senhor, da Tua graça. Nos leva, meu Pai, a caminhos excelentes, endireita, Senhor, as nossas veredas. Nós clamamos pela Tua ajuda e pela Tua graça. É o que nós lhe pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, o título da mensagem, como eu disse para vocês, é a nova morada. E como a gente está baseando as nossas mensagens em alguns filmes, nós baseamos essa mensagem no filme Elysium. O filme Elysium é um filme de 2013 e ele conta a história do mundo na verdade, é uma cidade, né, a cidade de Los Angeles, no ano de 2154, onde a terra é uma terra ainda mais caída, é uma terra desolada, é uma terra com muita pobreza, com muita dificuldade, um povo muito miserável. E nessa terra, quando ela começou a se decair, alguns nobres construíram uma espécie de uma nave espacial a 10 mil quilômetros da Terra. É uma grande nave espacial, no formato de uma estrela circular. E ali era a morada das pessoas nobres. Ali eram casas luxuosas,
era um mundo sem bandidos, era o mundo perfeito, flutuando no espaço a 10 mil quilômetros de altura. A 10 quilômetros de altura. E o sonho de todo cidadão da Terra, daquela terra caída, era morar em Elysium. Elysium era o retrato da vida perfeita, de uma terra restaurada, né? Lá o povo tinha casas luxuosas, tinha tudo do bom e do melhor, e principalmente, cada morador tinha uma cápsula dentro de casa, onde aquela cápsula, uma vez a pessoa colocada ali dentro, ela tinha todo o seu DNA, todos os seus átomos reconstituídos, onde qualquer doença que porventura aquela pessoa viesse a ter, ela era instantaneamente curada a partir do momento que ela passasse dentro daquela cápsula. Então havia um grande frenesi na Terra para pelo menos conseguir chegar em Elysium e poder passar pelo menos 5 minutos dentro daquela cápsula, que era mais ou menos o tempo que ela tinha para fazer o efeito na pessoa, para poder ser curado das enfermidades aqui de baixo. E nisso vai ter alguns personagens, né? O personagem principal é um rapaz chamado Max. E esse Max é uma criança, que desde criança ele ansiava ir para Elysium. Só que ele sabia que pela sua condição seria impossível. Ali era a morada dos nobres, era a morada das pessoas excelentes. E, na verdade, essa ficção foi uma ficção baseada justamente na mitologia grega, na questão dos Campos Elíseos. Tá? Aqui em Taubaté a gente tem um bairro que se chama Campos Elíseos. E quando a gente vai na mitologia grega, os Campos Elíseos era a morada das pessoas salvas. Era um lugar preparado pelos deuses, né, por Zeus, para aqueles que foram excelentes na terra, para aqueles que buscaram a perfeição, o lugar da sua moradia, ou seja, o paraíso para nós. Ao passo que as pessoas que cometeram maldade, as pessoas que não conseguiram ir para os Campos Elíseos, a sua habitação eterna seria no Tártaro. E todos esses termos está na Bíblia grega, só que quando a gente pega a tradução, a gente não consegue perceber. Por que acontece isso? Por que a Bíblia fala disso? E a gente às vezes não percebe, e muitas vezes passa um filme e a gente nem percebe as coisas que acontecem, porque quando nós vamos estudar as religiões, nós vamos ver que existe um tronco comum entre as religiões. Essa questão de paraíso, local de tormento, Deus, salvação, veio desde lá de trás, de culturas sumérias, de culturas egípcias, culturas babilônicas, culturas gregas, culturas romanas. Isso é desde lá de trás. E o que isso tem a ver com a gente, né? Tem a ver justamente com essa visão que João tem. João, no final de Apocalipse, né, no final dos seus escritos, ele é levado ali à ilha de Patmos, e eu falo que João é o cara que teve as maiores revelações com relação ao fim dos tempos. Enquanto que Paulo teve revelações doutrinárias, João, ele teve revelações com relação ao final dos tempos. E ele, depois de tudo aquilo que Deus mostra para ele, de toda a dinâmica do livro de Apocalipse, ele olha para o céu e vê essa cidade santa. Ele vê essa espécie de Elísio, né? Ele vê o local onde, segundo nós acabamos de ler, um local onde já não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É um lugar de restauração, é um lugar de gozo, é um lugar de descanso. E, sabe, eu vejo que essa questão de falar da Nova Jerusalém, essa questão de falar da volta de Jesus, de falar de tudo isso que está prestes, né? Onde a gente já começa a ver uma preparação de todo o povo de Deus para poder isso acontecer. Conforme a gente está chegando mais próximo disso, parece que cada vez é menos falado nos lugares mais comuns, onde deveriam ser falados. E
a questão da Nova Jerusalém, a questão dessa nova morada, ela tem que estar bem estabelecida dentro do nosso coração. Porque é uma relativização das coisas de Deus nesses últimos tempos, nessa sociedade pós-moderna, que muitas vezes nos tira, tenta nos furtar daquilo que realmente é importante no nosso relacionamento com o Senhor. Por exemplo, vou dar um exemplo da questão da ceia, né, que eu dei hoje de manhã. A ceia é o corpo e o sangue de Cristo. Isso não sou eu que estou falando, é Jesus que falou. Jesus, quando ele estava ministrando a ceia para os seus discípulos, ele fala assim, ó, esta é a minha carne e este é o meu sangue, que é dado por vós. Só que entra o homem, entra a relativização das coisas. Ah, não, isso aqui é simplesmente um símbolo. Isso aqui é simplesmente uma simbologia de Cristo. Gente, como que a gente vai poder dizer isso? Onde a gente começa a ver em toda a Escritura que há uma celebração da comunhão do homem, de Deus com o homem, através do pão e do vinho. Parece que uma espécie de fortalecimento energético / espiritual do homem através do pão e do vinho. A gente vê um Abraão no capítulo 14 de Gênesis. O cara vai lá, ele luta com 4 reis poderosos naquela época, eles com 5 reis, e o adversário imbatível, o adversário era imbatível. E pela força do Senhor ele consegue vencer aquela batalha. E quando ele vence aquela batalha, imagina a força que aquele homem... Era um cansaço espiritual, era um cansaço emocional, era um cansaço físico. O cara estava detonado, um final de guerra. Mas quando ele estava ali, onde ele venceu a sua batalha, Deus olha lá de cima e fala assim, ó, o meu filho não pode ficar dessa maneira. O meu filho gastou toda a energia para glorificar o meu nome, ele é meu amigo. Ele é o homem conhecido como pai da fé, e vai falar que naquele momento aparece uma figura emblemática na Bíblia chamada Melquisedeque. Um homem que simboliza um sacerdócio universal. Porque existem algumas espécies de sacerdócio na Bíblia. Existe o sacerdócio de Arão, existe o sacerdócio real que somos nós, mas existe o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, a qual está descrito no livro de Hebreus, que é o mesmo sacerdócio de Cristo. É um sacerdócio que extrapola o planeta Terra, extrapola tudo, é um sacerdócio universal, que alcança regiões celestiais. E esse homem vem e entrega para Abraão justo o quê? Pão e vinho. Como que nós vamos falar que isso é algo simbólico? Como que nós vamos falar que isso é algo corriqueiro? Sabe, quando a gente começa a relativizar as coisas, esse momento que nós vamos passar daqui a pouco, passa a se tornar um mero comer de pão e um mero beber de um suco de uva, e não traz transformação para a nossa vida. Mas quando nós, olhando para as Escrituras, olhando para toda a dinâmica que acontece, entendemos que aquilo é corpo de Cristo, e que aquilo é sangue de Cristo, aquilo traz cura para a nossa vida. Aquilo traz força contra o pecado, aquilo nos traz vontade de viver para Deus. De tal maneira que Paulo vai falar até mesmo, eu recebi do Senhor e estou ensinando para vocês. Que o Senhor, Ele partiu o seu pão, entregou, e vai falar, quem faz isso de modo indigno, ele será réu do corpo do Senhor. O que é fazer de modo indigno? É a gente participar disso achando que isso é um mero simbolismo. E quando eu acho que isso é um mero simbolismo, eu não anseio, a partir disso, ter uma transformação da minha vida. Então eu saio de um culto de ceia para poder viver a mesma vidinha medíocre que eu estava vivendo antes. Ao passo que quando a gente entende que isso é Cristo habitando dentro de mim, é o sangue dele correndo nas minhas veias, eu saio daqui abrindo a minha boca dizendo, eu vou viver uma vida diferente daqui para frente. Eu vou viver em novidade de vida daqui para frente, porque aquilo que habita em mim é algo real e não é algo genérico, que tem cogitações de que deve ser ou não. É Cristo habitando em nós. E Paulo vai dizer que Cristo em vós é a esperança da glória.
Não pode ser algo corriqueiro. Então, quando nós começamos a falar de uma nova terra, quando nós começamos a falar de Jerusalém espiritual, logo vem o homem com as suas cogitações, com as suas manobras. E agora eu vou começar a quebrar alguns paradigmas, para tentar nos dissuadir do que será esse novo céu, essa nova terra. Porque para a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas foi ensinado o quê? Eu não vou me preocupar com as coisas, porque na hora que o negócio estiver pegando, Jesus vai arrancar eu aqui da terra e vai levar para esse lugar. E aqui embaixo sabe o que vai acontecer? Vai virar uma Los Angeles, vai virar um mundo caído, vai virar cada um que busque o seu, porque eu já estou lá em cima, sossegado, sentado com Cristo. Gente, essa doutrina não se sustenta. Porque Jesus, ele veio para salvar a humanidade. E uma vez ele se entrega por nós na cruz. E uma vez que ele se entrega por nós na cruz, o poder dele agora é derramado sobre os seus filhos, a qual o Espírito Santo habita dentro de nós, justamente para trazer restauração para onde quer que nós estivermos. Agora, no pior momento da terra, o Senhor tira a sua igreja daqui e fica todo mundo: pô, pastor, mas eu aprendi totalmente diferente. Pois é. Ir para Elísio, todo mundo quer. Todo mundo anseia em ir para Elísio, mas o problema é quando tem essa relativização das coisas. Porque quando eu relativizo que eu vou ser tirado da terra, no momento de maior aflição, no momento onde a terra mais precisava dos cristãos, sabe o que acontece? Automaticamente eu deixo de trabalhar para que a minha vida seja melhor. Automaticamente eu deixo de trabalhar para que a minha família seja melhor. Automaticamente eu deixo de trabalhar para que esse mundo seja um mundo melhor. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, Paulo ele começa a discorrer sobre a volta de Cristo. E ele falando sobre a volta de Cristo, ele fala assim, eu estou falando para vocês da volta de Cristo, mas não pense que vai ser agora. Porque antes precisa vir a apostasia. Ou seja, precisa um conjunto de pessoas deixarem de crer em Deus. Precisa um conjunto de pessoas desanimar da fé. Precisa um conjunto de pessoas começarem a amar mais o sistema desse mundo do que o sistema lá de cima, da Nova Jerusalém. E quando isso entra, quando isso começa a ficar comum aqui na terra, sabe? O anticristo vai começar a agir. Na hora que alguns escutaram isso, olha para você ver como é perversa essa doutrina da gente achar que o negócio vai acontecer e que tudo vai rolar agora sem a nossa participação. Na hora que alguns ficaram sabendo disso, muitos deixaram até de trabalhar. Então, aí eu fiquei sabendo, mas se Jesus vai voltar daqui a pouco, eu vou deixar de trabalhar. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou construir algo para minha família? Para que eu vou querer melhorar a nossa igreja aqui? Para que eu vou querer fazer um templo melhor, mais confortável para a gente, uma salinha para as crianças melhor? Jesus vai voltar. Para quê? Para que eu vou querer um emprego melhor se Jesus vai voltar? E um monte de gente começou a deixar de trabalhar. Aí eu deixo de trabalhar. Daí eu falo assim, eu deixei de trabalhar. Mas a Rose está crendo de maneira correta. Então o que eu faço? Eu deixei de trabalhar. Automaticamente não entra recurso para mim. Só que eu preciso comer. Então eu vou lá na casa da Rose na segunda, filar a boia dela. Fui lá um bobó de camarão gostoso lá que ela mandou outro dia pra gente. Vou lá filar bobó de camarão na casa dela, na segunda. Na terça-feira eu vou na casa da Vanessa comer torta de frango. Na quarta-feira eu vou lá no restaurante da Josi, dar uma filadinha lá. Na quinta, eu vou lá no restaurante da Vanessa, dar uma filadinha lá. Na sexta, eu vou lá no Barril do Bigode, dar uma filadinha lá, vou comer um bolinho lá de gorgonzola lá. E por aí vai. E Paulo, ele escreve em 2 Tessalonicenses, gente, vamos parar com isso aí. Vocês foram chamados para construir algo, porque quem não quiser trabalhar, não pode comer. Então perceba que Deus nos plantou justamente aqui para a gente transformar esse lugar.
E eu vou mostrar alguns textos que vai mostrar que para a gente ir para Elísio, né? Para a gente ir para essa nova realidade, não é desse jeito. O negócio acontece aqui, porque o texto está dizendo aqui, né? Vai falar assim, ó: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. É a nova Jerusalém que desce para nós, não é nós que subimos para ela. E eu vou mostrar o texto que fala de negócio de subir. No final, calma, nós vamos chegar lá. Mas primeiro a gente tem que ouvir o que Jesus falou a respeito desse dia, desse grande dia que nós vamos encontrar com o Senhor. Então abra comigo em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo de número 24. Verso de número 38 em diante, vai dizer assim, ó: portanto, assim como nos dias, isso é Jesus falando, tá? Não é nem Paulo, não é Apolo, não é Barnabé, não é ninguém, é Jesus. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Está aqui o texto que desmonta toda a estrutura desse tal arrebatamento, onde a gente vai ficar lá e o negócio vai ficar aqui embaixo. Porque Jesus está falando assim como foi nos dias de Noé. Os homens casavam-se, davam-se em casamento. O que é dar-se em casamento? Eu caso com um hoje, caso com outro amanhã, e vamos casar. Até o dia que eles entraram na arca, até o dia que eles estavam num lugar seguro, e as pessoas não perceberam. Sabe por que as pessoas não perceberam? Porque eram minoria. Porque começaram a se tornar irrelevante, porque era uma sociedade totalmente que se apostatou do Senhor, que não ligava mais para as coisas de Deus. Até o dia que eles entraram na arca, e o que aconteceu? Vai falar que uns foram levados e outros foram deixados. Pergunto, quem que foi levado? Não foi os ímpios? Quem foram levados foram os ímpios. Ali tinha gigante no meio, ali tinha ímpio no meio, ali tinha uma série de pessoas ruins para dedéu. Mas quem foi deixado? Noé e sua família. Da mesma forma, vai acontecer conosco. É importante nós olharmos, nós ansiarmos por essa nova morada, mas entendermos que essa nova morada virá até nós, entendermos que a partir de então, sabendo disso, já nós não podemos mais ficar olhando, ficar dormindo para esse tempo, nós precisamos acordar para buscar cada vez mais, preparar o terreno, preparar o nosso coração para morarmos nesse novo lugar. Porque, não sei, para quem assistiu o filme, você vai perceber que era uma luta, as pessoas queriam chegar até Elísio. E existia um cara que levava as pessoas de forma clandestina até Elísio. E o que ele fazia? Ele levava as pessoas até o seu laboratório, e lá eles faziam uma marca na pele da pessoa. E essa marca na pele era uma espécie de um selo. E esse selo ele era atrelado ao DNA da pessoa. E isso fazia que quando ele entrasse em Elísio, ele conseguia acessar a cápsula que fazia toda a reforma estrutural no corpo da pessoa, trazendo cura para aquela pessoa. E isso fala justamente com aquilo que Jesus fez por nós.
Jesus, ele morre na cruz, ele derrama o seu Espírito sobre nós, e esse Espírito, uma vez dentro de nós, ele nos sela com o Espírito Santo, que é chamado nas Escrituras agora de penhor. Você sabia que a partir do momento que você crê em Cristo, esse penhor está depositado dentro de nós e começa a mexer na nossa estrutura e até mesmo começa a mexer no nosso DNA. Há uma mudança estrutural, uma mudança genética na nossa vida, onde a gente começa agora a sermos transformados segundo a estatura do varão perfeito. Abra comigo em Efésios, capítulo 1. Olha o que vai dizer Efésios, capítulo 1. Ele vai dizer assim, verso de número 11, tá? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, que na verdade é o próprio Cristo, tá? Essa palavra aqui é a palavra logos, o logos da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aleluia! Esse é o penhor que está dentro de nós, esse penhor nos garante chegarmos nessa nova morada, nesse novo local, e termos agora não mais essa condição de homens e mulheres corruptíveis, mortais, mas a partir de então agora nós vamos logo, para que a gente possa habitar nesse novo céu, nessa nova terra, o corpo totalmente transformado. Paulo ele vai dizer isso, né? Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai falar que num abrir e fechar de olhos. E aquela palavra, né, é uma palavra que exprime algo muito rápido. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. É a 7ª trombeta. E no dia que essa trombeta tocar, ele vai falar que nós, os mortos, eles ressuscitarão. Depois nós, né, ele vai falar que nós seremos nesse dia transformados, porque isso que é corruptível, ou seja, isso aqui começa a falhar com o tempo, isso aqui começa a dar alguns pauzinhos com o tempo, começa a perder cabelo, começa a criar barriga, começa a não funcionar, começa a enxergar mal, né? Porque isso é uma corrupção, isso é uma destruição do corpo. Mas isso que é corruptível, nesse abrir e fechar de olhos, será o quê? Uma espécie de Deus nos colocando nessa nova cápsula, nos colocando nesse novo lugar, onde nós seremos totalmente transformados, e toda a nossa estrutura atômica será totalmente transformada. Mediante esse selo que está instalado, que é o penhor. O que é o penhor? Você está precisando de grana, por exemplo, você vai na caixa. E você pega lá os seus artefatos de ouro, e lá na caixa eles vão avaliar esses seus artefatos de ouro e vão dar um preço. E isso vai ficar como penhor na caixa, e eles vão emprestar o dinheiro equivalente ao valor destas joias, dessa coisa que é de muito valor para nós, e aquilo fica como o quê? Como garantia de pagamento, como penhor. E às vezes, né, eu vejo algumas pessoas falando, ai, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou encontrar com Jesus? Será que... Deixa eu te falar uma coisa, você já foi selado, o penhor de Deus já está dentro de nós, e no dia que Ele voltar, Ele vai vir buscar, porque esse penhor é muito valioso para Ele. E Ele não colocaria esse penhor em um lugar que não fosse seguro e valioso da mesma forma.
Não existe penhor no bar da esquina. Ah, vou ali fazer um penhor no bar da esquina. Não tem, porque ali não tem segurança nenhuma de retorno. Mas quando você vai numa instituição, como uma instituição como um banco, é um lugar de segurança. Você sabe que você pode depositar a sua joia ali, ela vai ficar guardada, ela vai ficar bem acondicionada, ela vai ficar segura, até o tempo que você possa pagar e resgatar tudo aquilo que você deixou ali investido. Deus, ele fez um bom investimento em nós. O problema é que nesses últimos tempos, né, essa cultura que a Bíblia chama de mundo, né? Que é a palavra cosmos no grego. Esse cosmos, na verdade, é uma estruturação cultural, filosófica, educacional, emocional, criada por Satanás, para poder nos engodar, para poder nos atrair, para poder nos amarrar ao sistema desse mundo, onde a gente começa a viver tanto essa terra e esquecemos da nova morada, esquecemos de Elysium, que a gente começa a viver única e exclusivamente para poder saciar as necessidades desse sistema. Isso é muito sutil. Isso é muito sutil. A gente fala assim, ó, eu não vou fazer isso que o mundo faz. Mas daqui a pouco parece que na hora que a gente se enxerga, por isso que Paulo, né, ele fala para a gente examinar-se a si mesmo, né? Na hora que a gente percebe, a gente já está fazendo. Esses dias que o Ney veio conversar comigo sobre um amigo que morreu num acidente de moto algum tempo atrás. E a gente já saiu junto. Cara, pensa num cara ruim para andar de moto, sou eu. Eu sou braço duro. E quando eu saí com esses caras aqui, é tudo profissional de moto. Vira, cai e tal, e anda assim, e faz acrobacia. O Ney trabalhava com isso, tá? Não faça isso na sua casa, tá? Ele é treinado para isso. Ele tinha grupo de fazer isso aí. E os caras são diferentes. Então, uma vez eu tive a condição de comprar uma moto boa. Quando eu trabalhava na fábrica, eu comprei uma puta de uma motona para mim. E daí a primeira coisa que eu falei, eu vou andar com os caras profissa, né? Eu vou andar. Só que eu não vou cair na pilha dos caras, eu não vou andar da maneira como eles andam. Isso está decidido, sair de casa, todo paramentado, vou deixar eles andar na frente que nem doidão, e eu vou andar na minha, e daqui a pouco eu chego. Você começa a andar, e você vai realmente devagarzinho. E você vai, mas daqui a pouco você começa a ver uma cabecinha ficando longe. Você começa a ver outra cabecinha, você começa a achar bonito o jeito que o cara está virando. Você começa a falar, nossa, eu estou ficando para trás. E daqui a pouco você vai acelerando. Daqui a pouco você está colado nos caras, só que você não está preparado para isso. E deixa eu falar uma coisa, Deus não nos preparou para esse sistema que Satanás colocou nesse mundo. Deus nos preparou para um sistema chamado Éden, não para um sistema chamado Babilônia. E quando a gente vai ler capítulo 21 de Apocalipse, vai dizer que tudo isso foi restaurado porque no 18 a Babilônia caiu. Só que parece que a gente vai sendo hipnotizado e a gente vai entrando nesse sistema e aos poucos, até mesmo no meio da igreja, se levanta pessoas inimigas do sistema da cruz e amigas do sistema babilônico. Ô pastor, tá me acusando? Não, quem fala isso é a palavra. Vamos para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Olha o que vai dizer. A partir do número 27, tá? Desculpa. 17. Filipenses 3, a partir do verso 17. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então vamos bem devagarzinho nesse texto. Ele está falando para irmãos. Ele não está numa praça fazendo evangelismo para quem não tem salvação.
Ele não está num lugar onde as pessoas não estão nem aí com Deus. Ele está no meio dos seus irmãos. Então ele fala assim, ó, procedam da mesma maneira que eu faço. E comecem a observar as pessoas que fazem da maneira como eu faço. Tenham referência cristã. Não tenham referências diferentes daqueles que são daqui. Tenham referência aqui dentro. Então ele começa a falar, olha, pois muitos andam entre nós. Ele não está falando, ó, muitos andam lá. Não, muitos andam entre nós. Dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. O cara está ali escrevendo, ele está ali na cadeia, essa carta foi escrita na cadeia. Ele está ali chorando. Ele está ali angustiado pelo que estava acontecendo. Que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Essa palavra perdição é a mesma palavra grega para corrupção. É a mesma palavra para morte. É a mesma palavra para destruição. O Deus deles é o ventre. Sabe o camarada que você fala assim, ó, ele só está interessado no seu próprio umbigo? Só está interessado nas coisas que... Essa palavra, o Deus deles é o ventre, é o cara que só se satisfaz com as coisas dessa terra. É comer muito. Percebe? Nós estamos numa sociedade totalmente fora de controle. Tudo tem que ser muito. Vai num fast food hoje para você ver. É refrigerante tudo grandão. Acrescente R$1 a mais e ganhe uma porção big de batata frita. E olha que a gente não chegou no ápice ainda, porque quem foi para os Estados Unidos fala que lá é pior ainda. Tudo é big, tudo é grande, tudo é monstro. Por quê? Porque é alimentado por esse sistema, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Agora o que ele fala? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual transformará, olha ali, ó, transformará o nosso corpo de humilhação, é isso aqui, ó, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permaneça firme no Senhor. Não se atente para as pessoas que estão preocupadas com o sistema desse mundo, porque sabe, o sistema desse mundo, como eu disse, às vezes você fala assim, ó, eu não vou entrar nessa coisa aí desse sistema desse mundo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, mas aos poucos a gente vai sendo levado, porque é um rio com uma correnteza muito forte. E estar em Cristo, gente, deixa eu falar para vocês, estar em Cristo é você entrar num rio e nadar contra a correnteza. É nadar contra a correnteza. Só que eu deixo falar, há um diferencial na nossa vida. Há um poder que vem sobre nós, que se chama Espírito Santo, e que nos dá poder, e esse poder vai se tornando cada vez maior, e nós vamos vencendo essa correnteza, desde que nós nos dediquemos a isso. A gente vai nadando contra essa correnteza, muitas vezes vai cansar, muitas vezes vai fatigar, mas Isaías capítulo 40, a partir do verso 28, vai dizer, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque há um poder vindo do Senhor para a gente vencer isso, só que a gente precisa focar. Porque hoje em dia vivemos numa sociedade uma sociedade preocupada somente com o seu ventre. E não se engane,
Muitas vezes, até mesmo a pessoa, quando faz o bem, ela está preocupada em fazer com que o seu nome seja célebre. É a estrutura da Babilônia. Vamos construir uma torre para que o nosso nome seja célebre. Então hoje, eu preciso ajudar o Rodrigo, eu vou lá e levo uma cesta básica para o Rodrigo, mas o que eu faço? Está aqui, ó. Amém que está fazendo bem. Mas eu estou fazendo bem porque eu me preocupo com o Rodrigo, ou estou fazendo bem para aparecer na foto? É o sistema babilônico. É uma preocupação demais com as coisas que são terrenas, e eu falo, perceba para você ver, nós estamos vivendo um tempo onde eu não sou contra coach, tá, gente? Eu sou muito a favor de coach. Só que coach é para negócios, para desenvolvimento pessoal, profissional. E a comunhão com Cristo é para desenvolvimento espiritual. Eu vejo uma sutileza começando a acontecer dentro da igreja. Pessoas olhando para as mensagens de coach e enxergando o cara como pastor. Enxergando o cara como dando direções espirituais. Isso é muito perigoso. Porque a mensagem do coach é: você é o cara, você vai conseguir, você foi chamado para ser, para acontecer, tal. E as coisas não são bem assim. E há uma preocupação exagerada com o sistema desse mundo, com a preocupação com as coisas terrenas, com o ter. Porque pensar nas coisas terrenas é se preocupar mais com o ter do que com o ser. Ao passo que as coisas espirituais é se preocupar mais com o ser do que com o ter. E quando a gente entra, né, nesse sistema, a gente começa a se desconectar do anseio por Elysium, do anseio por essa nova terra que descerá, para poder estabelecer uma nova dinâmica nessa terra. Então, ele vai dizer assim, ó, a nossa pátria, daí às vezes você pode falar assim, mas a gente vai ser tirado daqui sim, porque vai falar que a nossa pátria está nos céus. Mas deixa eu falar, a palavra que está escrito pátria foi que melhor o autor achou para traduzir, para que a gente possa ter um entendimento genérico, porque a Bíblia não dá para você entender toda ela sem você ir para o original. E o original grego vai dizer que essa palavra, pátria, é a palavra politeuma. Politeuma é o quê? É a administração de alguma coisa. É o local onde as regras se encontram, é o local de emanação das regras, das jurisdições de uma determinada cidade. Então eu vou dar um exemplo para você. Nós moramos no estado de São Paulo. Mas nós somos, né, submissos às leis, aos direcionais e aos ditames que são resolvidos lá em Brasília. Você mora em Brasília? Não. Mas de Brasília sai toda a administração para todo o país. Então eu posso dizer, então automaticamente Brasília, ela é a capital do Brasil, então ela representa o Brasil. E nós somos submissos àquilo que sai de Brasília. Da mesma forma vai dizer, a nossa pátria, a administração da nossa vida está lá no céu. As regras para um bom viver, as regras para que a gente seja feliz, as regras para que a gente possa se submeter a Deus, vem lá daquela politeuma, vem lá do céu. E quanto mais eu me conecto a isso, quanto mais eu anseio por isso, mais eu estou preparado para poder acessar os benefícios dessa terra. Porque quando eu anseio pelo céu, de alguma maneira Deus vai fazer com que as coisas venham convergir na minha vida para que eu possa alcançar esse lugar. No filme, o Max, desde criancinha, ele ansiava, ele apontava para sua avó e falava, olha lá, Elysium, queria ir para lá. E ele foi um jovem que depois se descambou
para delinquência, virou ladrão de carro, foi preso. E a história se dá num período onde ele está num período de liberdade condicional. E ele vai para uma fábrica totalmente insalubre para trabalhar, e ali ele recebe uma carga de radiação muito grande, a qual o patrão dele olha para ele, né, ele vai para uma enfermaria que é toda feita de robôs, e o robô fala assim, ó, seguinte, você tem 5 dias de vida, está aqui o remédio para você não sofrer, e vai embora morrer na sua casa. É o que esse mundo está apontando para ser, tá, gente? Não se espante com isso, tá? É o que esse mundo está apontando para ser. É muito legal a gente ver na ficção robôs fazendo as coisas para a gente. Só que hoje, quando um policial para você, e você, por exemplo, esqueceu o documento na sua casa. Quando você está lidando com uma pessoa, você pode chegar para ele e falar, ó, seu policial, autoridade, eu esqueci o documento na minha casa. Se o cara observar, se o cara tiver empatia com você, isso é algo que vem de dentro, isso é algo que vem de conexão, de alma, de espírito. Se ele tiver empatia com você, ele vai falar, tá bom, pode ir embora, eu acredito em você. Agora com uma máquina, não. Com uma máquina, ou é ou não é. E o mundo está começando a encher de máquina. Eu vi essa semana que a ANAC, que coordena todo o espaço aéreo brasileiro, ela autorizou a empresa de distribuição de alimentos, iFood, fazer as suas entregas com drone. Está vendo esses tiozinhos andando de motinha, entregando comida? Vai acabar. Vai parar no restaurante lá, você vai pôr na caixinha lá, o aviãozinho vai subir, ó, vai entrar dentro do quintal de sua casa, entregar comida para você. Você aponta o celular, paga, já pagou pela internet, vai voando, vai entregar para outra casa. Por quê? Porque o sistema desse mundo, ele não quer saber de você, ele não quer saber se você está bem, ele não quer saber se você está mal. Por quê? O ventre dele é a preocupação dele. Agora resta nós ansiarmos para essa nova realidade, que é a realidade do céu, onde eu me importo com o meu irmão, onde eu me importo com aquele que está do meu lado, onde eu choro com os que choram e dou risada com aqueles que estão dando risada. Então, ele fala que essa pátria, nós aguardamos o Salvador que vem dela. Veja, vamos abrir a palavra de Deus aqui deixa eu retornar aqui no meu entendimento, para Colossenses, capítulo número 3. Gente, é que eu estou vendo que vocês estão com frio aí, porque eu estou fritando de calor aqui. Vai estar todo mundo com frio, eu estou com dó de ligar o ventilador, senão vocês vão... Como que eu faço para acessar essa cidade? Max, no filme, ele pelo fato de ficar doente e ter 5 dias de vida, ele virou um cara que não tinha mais nada a perder. E é muito legal quando nós chegamos nesse ponto. Quando a gente já não tem mais nada a perder. Porque esse mundo nos ensinou somente a ganhar, 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 ganhar. A doutrina dos nicolaítas, que diz lá em Apocalipse. A palavra nicolaítas vem da palavra Nike, que quer dizer vencedor. Nicolaítas são o quê? São as pessoas que tinham a cultura da vitória. Onde é só ganhar, 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 acima de tudo. Se eu tenho que passar por cima de qualquer um, o que importa é ganhar. Vem da deusa Nike, que é a deusa da vitória. Esse Nike tênis aí vem de uma deusa grega chamada Nike, que é a deusa da vitória. Então, é só ganhar, 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 ganhar. Mas quando Deus nos coloca numa condição em que nós não temos nada a perder, é o melhor lugar que nós podemos chegar. Porque quando nós chegamos num lugar onde nós não temos nada mais para ganhar nessa terra, a gente começa a dar tudo para ir para a nova terra.
E o Max, ele vai numa casa de um homem que fazia viagens clandestinas para Elysium, para que as pessoas pudessem ser curadas. E quando ele chega naquela casa, ele fala assim pro cara: eu quero uma viagem para Elysium. O cara olha para a cara dele e começa a dar risada e fala: o que você tem para dar para mim, cara? Isso aqui custa muito caro, você não tem dinheiro, você é um ex-presidiário, cara. Você é um Zé Ninguém. Você não vale nada. Fala assim para ele. Ele fala: não, mas eu pago depois você, eu faço o que for preciso para poder ir para aquele lugar. E ele fala assim: então você vai ter que fazer alguma coisa para mim. Você vai ter que invadir tal lugar, roubar algumas informações de um cara lá, que eu quero resetar o sistema de Elysium, para fazer com que Elysium seja um lugar para que todo mundo possa ir. E ele vai lá, consegue obter as informações daquele cara. Só que, nesse meio tempo, uma mulher que, no começo do filme ela até aparece para ele, uma mulher que ele amava muito, tem uma filha que está com uma doença, uma leucemia incurável aqui na Terra. E ela precisa muito ir para Elysium também. E todo o enredo corre de tal maneira que ele consegue levar esse povo para Elysium. Só que quando ele chega em Elysium, tudo aquilo que ele tinha armazenado na sua cabeça como informações só poderia ser disponibilizado para que todos pudessem acessar Elysium se ele perdesse a sua vida. Isso fala justamente de Cristo. Cristo, que sendo justo, ele se fez pecado por nós, para que em Cristo pudéssemos ter a vida eterna. Onde a gente vai ver em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, ora, aquele que não tem pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você foi feito justiça de Deus, você é considerado justo diante de Deus, por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Só que isso nos traz uma grande responsabilidade. Eu preciso dar uma resposta agora para Deus. Se você não se incomoda em dar uma resposta para Deus, algo precisa ser ajustado dentro da tua mente e do teu coração. Se você não tem um anseio de dar uma resposta para Deus, isso é muito perigoso. Porque é sinal que você já entrou dentro desse rio e você não está nadando contra o rio. Você está seguindo o curso desse século. E Paulo vai dizer aqui em Colossenses 3. Porque o livro de Colossenses ele vem dando advertências, Foi outro livro escrito na prisão. Ele vem dando algumas advertências de alguns modos de proceder. E no capítulo 3 ele fala assim: portanto por quê? Porque está conectado a tudo aquilo que ele falou lá atrás. Então ele fala: em virtude de tudo aquilo que eu falei lá atrás, eu vou apresentar um resumo para vocês de como as coisas têm que ser. Então ele fala: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Vou dar uma paradinha aqui. Quem daqui foi ressuscitado juntamente com Cristo? Ninguém. Você não foi batizado, não? Vou fazer uma piscina ali para fazer um batismo aí, tá? Vou rebatizar todo mundo, tá, gente? Quando você foi batizado, deixa eu explicar para você. Talvez você foi batizado e não saiba o que aconteceu. Quando você foi batizado, você foi naquela piscina lá, ou no rio. Não, no rio é mais legal. O meu sonho é fazer em Ubatuba. Eu quero Ubatuba. É Ubatuba, cara. Na praia. Lá na Barra Seca, lá no Perequê. Não tem onda. Quando você chegou e o pastor pegou você e falou assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora que você desceu lá, o Satanás que estava em você morreu ali. O cara caído que eu e você, nós éramos, morreu afogado ali. E na hora que ele subiu, ele ressuscita em Cristo. Ele ressuscita uma nova criatura. Ele ressuscita alguém que é diferente daquele que ficou lá para trás. De novo, gente, não é um símbolo.
É algo real. Não entenda aquilo como um teatrinho para os outros ver. Às vezes a gente vai, é um teatrinho para os outros ver. Não. É uma obra que foi operada no coração, mas que foi expresso, onde testemunhas, miríades de anjos estão ali contemplando e falando, uau, mais um que vai morar com a gente. Não deixe essa coisa do simbolismo, gente. Vivemos numa sociedade que abraçou o simbolismo. E é através do simbolismo que Satanás nos confunde. Então ele fala, portanto, se é que você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes, você morreu aquele dia. E a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, Ele é a nossa vida, se manifestar, ou seja, no dia que Ele voltar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A gente precisa colocar um ponto final em a gente ficar preocupado com o sistema desse mundo. A gente ficar pensando em como, é lógico, muitas coisas dependem da nossa sobrevivência, muitas coisas dependem do nosso sucesso, mas não é isso que deve dominar a nossa mente. Isso não deve ser o centro da nossa existência. O centro da nossa existência é sabermos como vai ser o dia que nós habitaremos naquela cidade. Ou pelo menos, melhor dizendo, de tudo aquilo que eu estou construindo com vocês, como será o dia onde todo esse sistema aqui se transformará no sistema daquela pátria. Porque quando aquela cidade desce, conforme Apocalipse 21 diz, ela se conecta à nossa terra, o céu se enrola, como vai dizer Apocalipse 6, e uma nova dimensão se abre. Eu vou mostrar para vocês que é dimensional. Algo novo se expande, uma nova realidade começa a existir, uma realidade não mais terrena, mas uma realidade universal, que transcende principados, potestades, que atravessa, hoje nós temos aqui primeiro céu, segundo céu, habitação de anjos caídos. Existem habitação de anjos caídos, né? E habitação de demônios que habitam embaixo da terra. Já ouviu essa? Provo para vocês. Filipenses capítulo 2. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Fora mais um monte de versículos, gente. Então não fica pensando, demônio só mora, não mora ali, só ali. Tem várias classes de demônio. Lembra dos demônios que saíram do endemoniado gadareno? Nós não queremos ir para o abismo agora. Abismo é para baixo, não tem abismo para cima. Então vai vendo. Às vezes a gente pensa que o reino espiritual é muito maior do que a gente pensa. Por isso que nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. Porque de cima abre nossa mente para tudo aquilo que é universal. Enquanto que as coisas aqui de baixo somente nos condiciona para as coisas que são da terra. Aqui na terra nós somos condicionados. A gente é condicionado em tudo, nós somos programados por um sistema chamado sistema do mundo. Não à toa que quando você vai assistir uma televisão, qual que é o nome do negócio? É um programa de televisão. Você pensa que não, mas aos pouquinhos aquilo vai te programando. E a gente vai assistir um filme chamados Deixados para Trás, e a gente sofre uma baita de uma programação, achando que foi aquilo, que o cara estava pilotando um avião, daqui a pouco, sumiu, cai o avião. Para, gente. Vou dar mais um texto só para mostrar para você que não rola isso. Além do Jesus falando de Noé,
Lá em Apocalipse, no capítulo 12, 13, vai falar que no dia da manifestação do anticristo, muitos santos, alguns santos, serão vencidos. Como que o santo vai ser vencido se, segundo a tal teoria, eles estarão arrebatados lá no céu? Porque os santos vão estar aqui na terra. Alguns serão vencidos. É muito. Então ele fala, buscar as coisas que são de cima. E o que são essas coisas de cima? Então ele vai falar. Fazei, pois, morrer. Não é Deus que vai fazer. Deus, ele é ajudador. Algumas coisas Deus vai fazer sim, naquilo que nós não podemos fazer. Ele vai falar assim, ó, fazei, pois. É uma ordem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não é uma questão de comportamento, é uma questão de natureza. A natureza vem antes do comportamento. A natureza de um animal A natureza de animal é fazer de tudo de qualquer jeito. Não tem pensamento, não tem consciência. Porque é a natureza dele. Então a natureza dele é daquele jeito, por isso ele tem determinado comportamento. Muitas vezes nós temos determinado comportamento porque a nossa natureza, a nossa essência ainda não foi transformada. Então ele fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, desse sistema do mundo. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Essa avareza que é avareza mesmo, o cara pão duro, tá? Desse jeito. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo. Ira, isso é tudo coisa que a gente não tem, tá, gente? Ira, indignação, maldade, esse aqui ninguém tem. Maledicência, ninguém fala mal de ninguém. Linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes, ou seja, você tira aquela roupa de maldade, você tira aquela capa suja do mundo, e agora você se reveste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Sabe por quê? Porque lá em Elysium não entrava bandido. Lá em Elysium não entrava ninguém que não tivesse as prerrogativas necessárias para poder habitar num lugar perfeito. Às vezes a gente acha que Deus é bonzinho e Ele vai permitir com que a gente habite num lugar perfeito sem sermos perfeitos. Mas deixa eu falar, a corrida pela perfeição já começou desde o dia que nós nos convertemos. Abraão, que foi o pai da fé, se eu não me engano em Gênesis 17, Deus tem um encontro com ele. E Deus fala assim para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Começa a andar comigo e eu vou te aperfeiçoar. Não estava falando, você tem que ser perfeito para andar comigo. Não, anda na minha presença que eu vou fazer de você um cara e uma mulher melhor. Começa a andar comigo que eu vou transformar a tua natureza. Porque transformar a natureza é coisa interna, é coisa profunda. Então eu vou te dar todos os recursos necessários para que a tua natureza seja transformada. Porque em Elísio não entra qualquer um. Para finalizar, só mais 2 blocos de versículo, para mostrar para vocês que, porque o mundo, sabe o que o mundo ensina? Quando eu morrer, Deus vai perdoar todos os meus pecados. O mundo tem uma cultura intrínseca que nos leva a pensar que quando a gente morrer, todos os nossos pecados vão ser perdoados.
Então, o cara vira nome de rua. Ele vira nome de rua. O cara roubou o Brasil. Né? Tem político aí que roubou o Brasil até dizer chega. Aí o cara morre, vira nome de viaduto. Vira nome de praça, vira nome de rua. Porque a gente tem um entendimento que a gente acha que o mundo, a morte santifica a pessoa. Isso aí não acontece. A construção para vivermos em Elísio, para viver na nova terra, já começa desde já. E se a gente não está preocupado com isso, deve haver uma preocupação em nós para que a gente possa viver nesse lugar. Porque olha o que vai dizer a palavra de Deus em Isaías, capítulo de número 52. Isaías, capítulo de número 52. Vai dizer assim, ó: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, salta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Está falando aqui, ó, não vai entrar nem incircunciso, nem imundo nesse lugar. Porque é um lugar de delícias, é um lugar preparado para aqueles que buscaram as coisas que são de cima e não as que são da terra. A história vai mostrar que, no filme, que o Max morre, mas ele consegue transferir todas as informações para que todos tivessem acesso a Elísio. Nem todos subiram a Elísio. No final do filme, uma cápsula grande, que a grande preocupação das pessoas em morar em Elísio era a cura, era a vida eterna. Uma grande nave com cápsulas de cura descem até o planeta Terra para que todas as pessoas pudessem ser curadas. Jesus morreu por nós e habilitou a todos aqueles que o buscam a terem a possibilidade de terem um novo corpo, de terem uma nova vida. Jesus abriu essa possibilidade a nós, isso é real. E para mostrar aquilo que nós estamos vivendo hoje, aquilo que está disponível para nós, vamos abrir como último texto, Hebreus, capítulo de número 12. Onde ele fala, no começo de Hebreus capítulo 12, né, ele diz, né, que para que a gente buscasse a santificação, para que nós estamos rodeados de uma tão grande testemunha, para que nós nos apartemos de todo o embaraço que o pecado nos trouxe e corramos com perseverança para a carreira que nos está destinada. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, enfrentou a cruz e desprezou a afronta. Pelo que Deus lhe deu um lugar excelente. Mas no versículo 18 ele vai dizer assim, né? Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas olha que bênção.
Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e olha aqui, a universal assembleia. É algo universal. É um encontro de anjos que nós nunca imaginávamos na nossa vida. É um encontro de coisas que nós nem podemos imaginar ainda. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Antes de continuar com esse texto, olha que nós chegamos num lugar superior. Porque em Gênesis capítulo 4 vai dizer que Caim ele mata Abel. E Deus ele vai tratar com Abel e fala assim, vai tratar com Caim e fala assim: Caim, o sangue de Abel teu irmão clama a mim desde a terra. E sabe o que esse sistema do mundo, que é um sistema de vingança, nos leva a muitos a pensar? Abel está gritando por vingança. Abel está gritando para que Deus pegue Caim de jeito e rebente com ele. Quantos de nós já não pensamos assim? Mas Abel era justo, ele clamava por justiça, ele clamava pela remissão do seu irmão, ele entrega a sua vida para que o seu irmão fosse salvo, ele não imputou pecado na vida de Caim, ele clamava, o sangue de Abel clamava para que Caim fosse remido. Porque o texto está dizendo aqui, fazendo uma comparação, que o sangue de Cristo, o sangue da aspersão, é mais poderoso do que de Abel, porque Abel clamou por um homem, Jesus clamou pela humanidade. É esse sangue da aspersão, era o sangue que quando era jogado naquele altar, era chamado sangue da aspersão. O cordeiro era morto, era aspergido sangue naquele altar, e o altar ele derramava aquele sangue, e o sangue tocava a terra e santificava a terra, para que todos fossem sarados, para que eu e você fôssemos curados. Isso aconteceu na cruz, Jesus pendurado naquela cruz, seu sangue vertendo para salvar a mim e a você. Aquele sangue descia e tocava o solo, e cada gota que caía naquele solo era um grito de Jesus, dizendo: Jesus, Pai, não impute a eles pecado algum, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós chegamos nesse monte, no monte onde esse sangue tem efeito sobre nós, esse sangue que nos habilita a morarmos nessa nossa cidade, na cidade santa, onde não entra mentiroso, onde não entra bandido, onde não entra fornicador, onde não entra, está escrito lá, não sou eu que estou dizendo. Mas sabe qual que é a mensagem desse mundo? Fica tranquilo, nos 45 do segundo tempo ele te leva para lá. Pode continuar sendo mentiroso, esse mentiroso aí não é bem mentiroso que ele está falando. Esse fornicador que ele está falando aí não é bem fornicador que ele está falando, porque ele é bonzinho. Jesus não é bonzinho, Jesus ele é justo. E ele fala: tende cuidado, não recuseis ao que fala, ou seja, não deixa de me escutar, porque talvez não seja a mensagem do mundo, a mensagem do momento, a mensagem onde eu falo para você: ó, fulano, segura essa aí, ó, amanhã vai arrebentar nos negócios amanhã, hein, ó, pô, tem que voltar nessa igreja, porque o cara me manda uma assim, que eu vou vender muito amanhã, é isso que eu quero. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra agora, porém, ele promete dizendo: ainda por uma vez, por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu.
Ora, esta palavra, indo uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Sabe, às vezes a gente fica se questionando por que tudo isso está acontecendo no mundo nesse tempo. Porque a cidade já apontou lá. Elysium já apontou lá. E para poder entrar em Elysium, não dá para entrar coisa que é abalável, somente coisas inabaláveis. Por isso Deus começou a permitir um abalo em nossas vidas, permitiu um chacoalho em nossas vidas, para que algumas coisas a qual nós estávamos agarrados, para que aquilo saísse de nossa mão, para que nós chegássemos ao estágio que aquele jovem chegou, onde nós não tivermos mais nada a perder. Pô, pastor, perdi meu negócio, perdi meu emprego, perdi... Exatamente, você não tem mais nada para perder nesse mundo, agora volta para Deus. Perdi meu casamento, perdi não sei o que. Pois bem, agora você não tem nada mais para manter aqui, volta para Deus. Não tem mais nada que te abale nessa terra, porque nós já passamos por um abalo tremendo, e nada mais vai nos abalar, porque agora Deus está cuidando de nós. Porque agora é um tempo de Deus estabelecer o inabalável na nossa vida. É um tempo dele colocar coisas concretas na nossa vida. Sabe aquilo que a gente não perde mais? Sabe por quê? Porque foi dado pelo céu. Porque foi dado pelo lugar inabalável. Porque são coisas que nos foram dadas, a qual nós poderemos entrar com ela no lugar santo, na cidade nova, que se estabelecerá sobre a terra. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É fogo consumidor. E esse fogo consumidor não é para nos matar não, tá? Esse fogo consumidor é para consumir aquilo que nós produzimos. É para consumir os nossos sacrifícios que nós colocamos diante de Deus. Lembra de Paulo falando? Oferecei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se não tiver o que consuma o sacrifício, de nada adianta o sacrifício, apodrece na terra. E estamos trabalhando para que o nosso sacrifício apodreça na terra, ou estamos apresentando o nosso sacrifício para que Deus consuma aquilo que a gente tem produzido? É momento da gente despertar. É momento da gente atentar para isso. Porque nós vamos morar nesse novo lugar. O Tártaro não foi planejado para nós. O Tártaro, Jesus fala, foi criado para o diabo e os seus anjos. E a gente não precisa ir para esse lugar. A gente está às vésperas de habitar num lugar tremendo, tremendo, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Deus vai enxugar a tua lágrima. Deus vai enxugar a tua lágrima. E isso não vai ser só naquele dia. Deus já começa enxugando a tua lágrima hoje. Deus é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Eu sei que é um caminho de luta para a gente chegar até lá, mas não precisa ser um caminho de tristeza. Não precisa ser um caminho de vontade de desistir, porque Deus ele trabalha para aqueles que permanecem nele.